pastor Júlio. Nós estamos aqui na frente do culto da família toda sexta-feira. Apesar de estar no trabalho, ele está dando não ter vindo, mas o pastor Júlio está aqui toda sexta-feira. Nós estamos aqui orando para as famílias, buscando a bênção, a graça do Senhor para todas as famílias, não só daqui da igreja, mas de Belo Horizonte toda, orando por todas as famílias, que nós precisamos da oração, precisamos sempre estar buscando a face do Senhor, amém? Eu queria, para mim, uma alegria estar trazendo a palavra do Senhor. Hoje é 3 de março, e no mês de março a gente se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher. Eu sei que aqui tem homens, a palavra de Deus é para todos, mas especialmente eu quero falar com as mulheres que estão aqui nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês, lá em Romanos 8:31. Romanos 8:31. Que fala assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? É um versículo pequeno, mas é um versículo que, conforme se hoje eu estou aqui, é porque eu confiei nesse versículo, que se Deus é por mim, quem será contra nós? Quem será contra mim? Essa palavra, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu não fazia justo nessa palavra, porque foi uma palavra que mudou a história da minha vida, a partir do momento que eu comecei a crer que o Senhor sempre estará comigo, que o Senhor sempre está comigo em todos os momentos. Porque eu sempre achava, Deus, que eu não era capaz de nada. Eu diria que, alguns anos atrás, né, pastor Júlio, quem sou eu para estar aqui no altar falando de Jesus? Eu era uma pessoa tímida demais. Eu achava que todo mundo era melhor do que eu. Que nada que eu fizesse, o Senhor não ia agradar. Então isso me atrapalhou em muitas coisas. Eu perdi várias oportunidades por causa disso. Às vezes, até quando eu fui uma oração, eu tinha vergonha. Eu achava que a minha oração, Deus me ouvir, a minha oração não ia chegar até a Deus. Por que eu trouxe essa palavra hoje, irmãos? Porque eu queria compartilhar com vocês a minha história. Compartilhar que sempre tem jeito para Deus dar jeito para mim. Amém? E a partir desse versículo, eu comecei a observar, comecei a parar e falei: Deus, se o Senhor está comigo, eu posso tudo. Se o Senhor está do meu lado, por que eu acho que eu não sou ninguém? Por que eu acho que todas as pessoas são melhores do que eu? Por que eu acho que a minha oração não chega até o Senhor? E se eu orasse uma pessoa, a oração não ia chegar, a pessoa não ia ser abençoada. Sendo que o Senhor não faz acepção de pessoas, sendo do mesmo jeito que o Senhor ama um, o Senhor me ama. Eu tomei esse versículo para mim, e através desse versículo, eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a orar a Deus para que o Senhor transformasse a minha vida, que transformasse os meus pensamentos, que meus pensamentos fossem os pensamentos do Senhor. Porque a palavra, lá em Romanos 3:8, declara que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa afirmação, ela vai além de simples consolo. Ela revela identidade, coragem e propósito para todo aquele que anda com o
trabalho em escola. E esses dias eu estava observando que eu converso muito com o pessoal, com as mães lá da escola. E eu estava conversando um dia desse com a colega minha, eu falei com ela, eu reparei que como tem muitas mulheres que não acreditam nelas. Muitas mulheres que estão sofrendo, né? Muitas mulheres que acham que elas são insignificantes, acham que elas não são capazes. Eu falo pela experiência, pelos assuntos que eu converso com as mães lá da escola. Aí eu pensei, falei, Deus, como as mulheres precisam buscar mais o Senhor. Essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, precisam conhecer a palavra de Deus. Elas precisam crer que nós podemos tudo no Senhor, que nada é impossível para Deus. Né? Que tudo nós possamos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Se nós não crermos no Senhor, se nós não buscarmos o Senhor, como nós vamos passar pelas lutas? Como nós vamos vencer as batalhas no dia a dia? Então, esse versículo, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é nosso pastor, desculpa, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor também, nada vai nos faltar. Amém? E se a gente está firme na rocha, firme no Senhor, nos vai nos faltar ânimo, nos vai nos faltar coragem, né? E nós vamos crer que nós somos capazes de tudo se o Senhor estiver conosco. Através desse versículo, eu queria reforçar três coisas aqui para vocês, principalmente para as mulheres. Nós somos amadas do Senhor. Nós somos preciosos do Senhor Jesus. E Deus quer nos ver orando, buscando, e nós somos uma bênção dentro da nossa casa. Nós sempre estamos orando por nossa família, orando por nossos maridos. Eu, mas o pastor Júlio de ministro, casados para sempre. E a gente vê tantos casais, tantos casamentos sendo destruídos, tantos lares sendo destruídos. Às vezes, 1h da manhã, 2h da manhã, o telefone toca. Dá para vocês orar para a gente, conversar comigo, estou precisando de conversar. Eu falei, você eu falo com o Júlio. Nós nos colocamos à disposição do Senhor para servir. Então, não tem hora. Qualquer hora que ligar, a gente tem que ir. Se chamar para ir, a gente tem que ir, porque nós estamos aqui para servir. Né? Igual fala o pastor Júlio, nós estamos aqui para servir vocês, para servir a igreja, para servir a Jesus, para servir aquele que está precisando. Amém? A força, vou falar para as mulheres, a força da mulher cristã nasce da presença de quem? De Deus. A mulher cristã que ora, que busca o Senhor, a verdadeira força não está na aparência, na posição social ou na habilidade pessoais. A força da mulher que serve a Deus está na certeza de que Ele caminha ao seu lado. Amém? A mulher vitoriosa não é aquela que nunca derrama lágrimas, mas é aquela que, mesmo chorando, permanece firme, porque sabe em quem deposita a sua confiança. Amém? Então, isso aqui é Deus falando para nós. Nós temos que sempre estar em oração buscando o Senhor. Independente da situação que você está passando, independente de como está o seu coração, sua mente, o Senhor Jesus tem que vir em primeiro lugar. Porque às vezes a gente desanima, às vezes dá desânimo. Tem hora que a gente está desanimado, tem hora que bate aquele desânimo. Tem hora que é tanta luta, tanta dificuldade que a gente fala assim, acho que o Senhor não está me ouvindo. Acho que bobagem eu ir na igreja, bobagem eu fazer algo do Senhor, porque Deus não está me ouvindo, nada acontece. Irmãos, o diabo ele coloca
vai desanimando, a pessoa vai saindo, né? Mas a gente tem que permanecer firme. Quando vier esses pensamentos na mente, ore e repreende em nome de Jesus. Não deixe que esses pensamentos venham até você. Lembre-se que Deus está conosco, que Deus tem sempre o melhor para fazer. E Ele sempre ouve as nossas orações. A presença de Deus não elimina os conflitos. Por isso que às vezes a pessoa fala, agora eu vou converter, agora eu vou orar, eu não vou ter luta mais, não vou passar por conflitos. Quem pensa assim está errado, né, irmãos? Porque aí que as lutas vêm mesmo. Aí que as dificuldades aparecem mesmo. Então, quando Deus não elimina os conflitos, porém Ele transforma a maneira de enfrentá-los. Quando a mulher entende que Deus está com ela, encontra paz no coração, ela tem direção na alma e firmeza aos passos. Quando a mulher tem certeza que o Senhor está com ela, ela sabe conduzir o seu lar, ela sabe conduzir o seu casamento, os seus filhos, ela sabe conduzir a sua vida espiritual, a sua vida profissional, todas as áreas da sua vida ela sabe conduzir. Porque o Espírito Santo do Senhor está com ela. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos encaminha. Amém? A segunda é a circunstância de não circunstâncias não determinam que somos. Deus se determina. Às vezes você está passando por certas dificuldades, mas isso não vai determinar o que você é. Deus que determina o que nós somos. Amém? Muitas mulheres acabam sendo marcadas por dores, rejeições, traumas, perdas ou erros do passado. Por tudo, irmãos. Deus não vê como o mundo nos vê. Deus não vê você como o mundo vê a gente, não. Como qualquer pessoa, como sua mãe, ou seus filhos, seu esposo te vê, não. Ele não nos define pelas feridas, mas pela identidade que nos concede. E foi através disso que eu determinei na minha vida. O Senhor não me vê como as pessoas me veem. O Senhor me vê como a filha dele. O Senhor me vê como a preciosa do Senhor Jesus. Então, a partir desse versículo, a partir de hoje, tudo eu posso, porque o Senhor está comigo. Porque se o Senhor está comigo, eu posso determinar o que eu quero, porque o Senhor está comigo. Amém? E se hoje eu estou aqui falando de Jesus, é porque o Senhor determinou que um dia eu estaria aqui. Mas o Senhor teve que trabalhar no meu coração, o Senhor teve que trabalhar na minha mente, o Senhor usou pessoas para falar comigo, porque eu tinha uma baixa estima, né? Como eu falei no começo, eu achava que não era nada, que eu não era ninguém, que se eu falasse alguma coisa, todo mundo ia rir, né? Eu falo que, primeiramente, eu agradeço ao Senhor pela transformação que o Senhor está fazendo na minha vida ainda. Porque o Senhor tem muita coisa para fazer na minha vida. E também pelo apoio que eu sempre tive do pastor. Né? Eu falo que a gente ministra o Casais para Sempre. E o Casais para Sempre foi uma porta que o Senhor abriu para que eu pudesse deslanchar, para que eu pudesse me desenvolver. Quando a gente era do outro ministério, né? A gente fazia parte do outro ministério, a gente ia para Jetsena. E lá a gente trabalhava com casais também. Então tem mais de quase 30 anos, mais de 5 anos a gente trabalha com casais. E a pastora de lá na época me chamou eu junto para um casal. Falou, vai abrir um curso para casais, eu queria que vocês fossem fazer esse curso. Aí eu falei, vamos fazer? Nossa, a gente mora lá no Boa Vista, a igreja é lá no Glória, né? Lá no Glória. A gente ia toda semana fazer o curso, toda semana. Formamos, né? Teve a formatura
bom. Agora vocês vão plantar esse curso aqui na igreja. Eu virei pro Ju e falei assim, eu não vou não, Ju. Eu fui, participei do curso, mas não vou ministrar na igreja não. Se você quiser, eu venho. Mas eu não falo nada. E o outro casal que estava com a gente, eu não vou seguir não, eu vou acompanhar vocês, eu vou andar vocês. Aí eu falei com o Ju, então você mesmo. Aí o irmão falou assim, não, pastora, vamos, né? Fizemos inscrição do curso. No primeiro dia, teve vários casais, né? Muitos casais. Aí eu lembro que no primeiro dia eu vou ministrar. Eu falei com o Júnior, eu não vou ministrar. Eu vou sentar, ficar quietinho no meu canto, você que vai ministrar. Ele, não, tá bem, pode vir, você que fica sentado quietinho que eu ministro. Você lembra, Júnior? Eu falei, nem vou orar. Ele, não, tudo bem. Aí, irmão, nós já tinha uns 15 casais, né, pastor? Tinha uns 15 casais. Aí todo mundo lá, Júnior orou, todo mundo havia apostila, virou e falou assim, lá no meio, quem ministra com vocês é Adriana. Pastor, eu olhei para ele e falei, por que você fez isso? Para que você for fazer isso? Não, a Adriana vai ministrar com vocês. Aí eu falei para ele, pera aí que eu vou ali, vou tomar água ali e já volto. Eu estava saindo até suando. Cheguei lá, fui lá no banheiro, passei uma água no rosto, falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Aí o Senhor falou comigo assim, eu senti o Senhor falar no meu coração. Vai, quem faz a obra sou eu. Você vai ser um instrumento. Eu lembro que eu fui no banheiro, eu fui meu joelho lá no banheiro da igreja. Falei, Senhor, então eu vim aqui. Que seja o Senhor que fizer, Pai, porque eu não sou nada, não sei nada, mas está nas mãos do Senhor. Eu lembro que eu levantei, passei uma água no rosto, porque o rosto e entrei na praçada. E comecei a ministrar a lição dos casais. E eu falei, eu para orar, fui junto àquele em casa de pé. Só, irmãos, Deus ali, o Senhor já está começando a querer trabalhar, né? O Senhor já vinha querendo trabalhar, só que eu não permitia o Senhor, não dava caso para o Senhor agir na minha vida. Então, a partir desse momento, que eu comecei a liberar, falei, Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. Eu comecei a ministrar, e hoje, engraçado que eu gosto de ministrar casais para si. Hoje, o José fala assim, você nem deixa de falar mais. Né? Aí eu brinco com ele, quem mandou você um dia julgar a boca do meu lado? Então, assim, viver através do Casais para Sempre, que eu comecei a desenvolver não só a palavra de Deus, mas a minha timidez. O Senhor começou a trabalhar através da minha timidez, chegando a timidez, porque a timidez impede a gente de fazer muita obra do Senhor. Ela te impede de falar de Jesus, de pregar a palavra de Deus. E foi através, eu falo com o seu ministério que eu amo o Casais para Sempre, porque é através dele que o Senhor está trabalhando na minha vida. Né? Eu não sei nada, mas o Senhor tem muito mais para fazer na minha vida. Né? Então, por isso que eu enfatizei nesse versículo. Né? Se o Senhor está comigo, eu posso tudo. Se o Senhor está comigo, eu vou longe. Mas se Ele não estiver, eu não vou sair em nenhum lugar. Né? Então, quem confia em Deus, encara o futuro combativo. Quem confia no Senhor, vai ali no emprego, no entrevista de emprego, eu vou conseguir que o Senhor está comigo. Eu estou enfermo, mas o Senhor vai me dar a cura. Eu vou no hospital orar para o enfermo, o Senhor vai fazer a cura. Eu vou orar para os empregados, o Senhor vai abrir as portas. Né? Porque eu confio na palavra do Senhor, que quando ela diz que nós podemos tudo em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele é o Deus impossível. Amém? E que o medo de amanhã tem paralisado muitas mulheres. Eu vou falar, a gente tem medo. O medo te impede de fazer a obra de Deus. O medo te impede de impor algumas
situação, até mesmo um emprego para a gente, um serviço para a gente. Eu, antigamente, no meu emprego, aguentava muita coisa, porque eu tinha medo de falar, medo de impor aquilo que eu achava. E hoje em dia, não. Hoje, se eu ver uma coisa que não me agrada, eu sento e eu converso. Eu não tenho medo de impor, porque quando você impõe respeito, a pessoa te respeita. A pessoa fala assim, não, aquela ali, deixa eu conversar com ela ali, porque aquela ali não é qualquer um. Então, aqui, ó, entretanto, a palavra ensina que confiar em Deus traz coragem. Então, quando você confia em Deus, você tem coragem. Quando você confia em Deus, você tem coragem de resolver os problemas. Você tem coragem de ali falar de Jesus com uma pessoa, né? Não é negar as dificuldades, mas é decidir não ser dominados por eles. Nós não podemos ser dominados pelos problemas. Nós não podemos ser dominados pelas pessoas. Nós temos que ser dominados por Deus. Né? Eu acho que por isso que hoje tem muitas mulheres, aqui em nome de Jesus não tem, mas lá fora tem. Eu convivo muito com a comunidade que eu trabalho em Samará. Eu vejo que tem muitas mulheres que precisam do Senhor. Muitas mulheres que precisam ser encorajadas pela coragem do Senhor na vida delas. Né? E nós temos enfatizado muito, estudado muito, quando passamos juntos, sobre a nossa mente. Aquilo que você pensa na mente vai determinar o que você é. Se você colocar na sua mente que você é uma vencedora, que o Senhor Jesus te ama, que tudo você pode naquele que te fortalece, ninguém vai te deter. Porque o Senhor ele vai abrir as portas. O Senhor vai a pessoa orar com aquela ali, eu não posso mexer aqui. Aquela ali é a ungida do Senhor, é uma mulher de oração, de jejum, que busca o Senhor Jesus. E nós temos que pedir ao Senhor para nos fortalecer, para que nós possamos ajudar as pessoas lá fora que estão precisando. A gente vê tantas coisas ruins hoje em dia acontecendo com as mulheres de fora. Né? Às vezes aquela mulher que não tem força para sair de um problema, não tem força para buscar o Senhor, porque ela acha que Deus não vai ouvir, ela acha que nada vai resolver para ela. Mas o Senhor está aqui para nos abençoar. O Senhor está aqui para que nós possamos ser fortes e corajosos para ajudar quem está precisando. Não permita que o medo dite suas decisões e nem aceite os rótulos que a dor tanto impõe. Caminhe pela fé, mesmo sem exercer todo o trajeto. Cada passo dado com confiança, ainda que pequeno, é sustentado pelo próprio Deus. Nós temos que ter fé em Deus. Nós temos que ter fé que as coisas vão dar certo. Nunca perder a esperança. A partir do momento que você perde a esperança com alguma coisa, a nossa vida ela não vai fluir. Você não vai alcançar aquilo que você almeja, que você deseja, porque na verdade lá no fundo você não tem fé. Lá no fundo você não tem esperança que as coisas podem melhorar. Você não tem esperança que Deus vai resolver o seu problema. E quando a pessoa age desse jeito, o diabo ele vem, aquela ali não tem fé, porque eu vou mandar um monte de coisa para ela, porque ela não tem fé mesmo, ela acredita. Às vezes ela vai falar, às vezes ela está indo para a igreja ficar. Mas nós temos que pisar na cabeça do diabo e mostrar para o diabo que nós somos filhos do Senhor, que nós somos preciosos do Senhor Jesus. Como afirmar? Lá em Timóteo 1,7. Timóteo 1,7. Segundo Timóteo 1,7. Amém? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Amém? O Senhor nos deu o espírito de covardia para ser covarde. Aquela pessoa que não busca, aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que deixa o medo tomar conta dela. São pessoas covardes. São pessoas que não têm o amor, não buscam a face do Senhor Jesus. Mas nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus. E nós sabemos que o Senhor é o Deus poderoso, é um Deus de amor, é um Deus de moderação. Que nós possamos, irmãos, a cada dia, praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes a gente sofre. A pessoa conhece a palavra de Deus, mas a pessoa está sofrendo. A pessoa está ali angustiada, sofrendo, porque ela não lê, ela não crê na palavra do Senhor. E Deus, Ele é tremendo. E quando você crê, você sente paz na sua alma, você sente alegria no coração, você sente prazer de ir para a casa do Senhor, prazer de falar de Jesus. Então, é engraçado quando na escola tem essa diretora que estava no ano passado, ela saiu. Todo dia quando eu chegava, ela me chamava. Eu falei, quer fazer oração para mim? E ela não é cristã. Não, eu oro. Aí a colega minha falava comigo assim, você não orava para ela não, porque o tio dela vem para você. Ela falava que é toda, porque ela é uma pessoa muito agitada, né? Uma pessoa assim, não conhecia Jesus. Ela falava comigo assim, Adriana, não vai orar para ela não, porque a mulher dela vem para você. Eu falei, está amarrado no nome de Jesus. Porque aquele que está comigo, nunca vai deixar mal algum chegar até ela. Aí todo dia que eu chegava, ela me chamava na sala dela para orar por ela. Aí eu orava por ela, falava de Jesus com ela. E ela falava comigo assim, Adriana, você é a linha espiritual da escola. Eu falei, meu Deus. Linha espiritual dessa escola, todo mundo aqui, que é, uma escola que é cheia de conflito, cheia de confusão. Ela é você mesmo, você pergunta de oração. Você ora para essa escola, você ora para os funcionários da escola. Eu orar, eu já oro mesmo. Todo dia eu saio de casa, de noite eu oro. E até hoje já estou na escola, até hoje de manhã eu me mando mensagem, ora para mim. Aí todo dia eu vou sair, eu tenho que mandar uma aula para orar. Né? Aí eu falo para ela assim, você pede tanto por orar por você. Você crê no Deus poderoso? Você crê que Deus pode realmente mudar a sua vida? Por que você não entrega a sua vida para Jesus? Por que você não deixa o Senhor conduzir a sua vida? Irmãos, ela chorou. Aí ela falou assim, na hora certa Deus vai abençoar. Eu falei, não, Deus abençoa, mas a gente, nós temos que dar comigo. Nós temos que buscar o Senhor Jesus na nossa vida, porque Deus, Ele não invade a nossa vida igual o diabo invade não. Deus, Ele bate na porta. Se a gente abrir, Ele entra. Se ela estiver fechada, Ele volta. Você tem que dar permissão para o Senhor agir na sua vida. E sempre eu falo com ele, eu creio que ela ainda vai aceitar Jesus. Eu creio que ela vai buscar a presença do Senhor. Às vezes eu podia falar assim, é só para gastar uma oração. Eu oro para ela, não quer nada. Mas eu oro para ela, oro para a família dela. Porque eu creio que o Senhor vai fazer uma obra muito grande na vida dela. Amém? Confie, ainda que tudo pareça estável, persevere, mesmo quando a desistência parece ser mais fácil. Com Deus, nenhuma acusação prevalece, nenhuma dor é definitiva e nenhuma batalha é impossível. A mulher que vive na presença do Senhor, ela nunca está sozinha. Às vezes a gente se acha que está sozinho. Às vezes a gente acha que, poxa, eu estou caindo nesse problema sozinho, ninguém está comigo. Não, irmão, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre está ali do nosso lado para nos orientar, para nos abençoar. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes a gente se sente sozinho, né? A gente se sente vazio, sozinho. Você olha
no quarto da minha casa, já levanto, já vou para lá fazer oração antes de qualquer coisa. Eu já oro, entrego a minha vida nas mãos do Senhor, minha casa, minha família. Peço ao Senhor que me encobre com a unção dele, com a graça dele. Mas a partir do momento que eu passei a confiar mais no Senhor, que eu passei a buscar mais a face do Senhor, eu nunca mais me senti sozinho. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Só estou passando uma luta, eu sempre falo com o Júnior, assim, nós vemos, está acontecendo isso, eu falo assim, Júnior, não esquenta não, porque o Senhor está no controle. O Senhor ele não nos abandona, ele não deixa a gente sozinho. Às vezes eu falo com algumas mães da minha escola, no meu trabalho, elas falam, eu estou cansada, não estou aguentando mais de apanhar de marido, não estou cansada de tanta luta, de tanta dificuldade. Eu sempre falo com ela, o Senhor é contigo, o Senhor está com você, basta você buscar por Ele e crer que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de todas as coisas. Que nós possamos prosseguir com fé e possamos sempre acreditar que as coisas vão melhorar. Nós vamos passando por lutas, estamos passando por dificuldade, mas enquanto nós estivermos aqui, vivos pela graça de Deus, nós vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldade, mas o Senhor sempre estará conosco. Para terminar, eu queria lá em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3, que fala assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Gente, nunca vamos deixar de clamar a Deus. Pode ser que a gente estiver passando a luta que for. Às vezes não tem nem de abrir a boca. Mas olha o pensamento. Se você está com ânimo de abrir a boca, olha o pensamento. Clame a face do Senhor. O Senhor, ele vai, uma hora, ele vai me responder. Às vezes você pode achar que, nossa, está demorando. O Senhor não está te ouvindo, mas ele está. E na hora certa, o Senhor ele vai agir na nossa vida. Na hora certa, ele vai trazer a resposta para aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Porque o Senhor, ele não nos abandona, Ele não deixa os filhos dele sem resposta. Né? Que possamos posicionar e decidir declarar a palavra de bênção na nossa vida. Vamos parar de falar que nós não somos ninguém, vamos falar do passado. Vamos parar de declarar palavras de derrota, palavras de fracasso. Nós vamos determinar que nós somos filhos do Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor, que nossos filhos, nosso esposo, nossa mãe, nosso pai, que toda a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Vamos declarar que nosso emprego, nosso lar, nosso ministério é do Senhor Jesus. Que possamos passar o mundo que for, o problema que for, mas que nós possamos passar sorrindo, louvando a Deus, porque sabemos que lá do outro lado do rio o Senhor vai estar lá esperando por nós. O Senhor vai estar lá de braços abertos para nos dar aquele abraço gostoso, para você vitoriosa. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, amém? E com tudo isso, irmão, hoje está aqui o pastor Júnior. Eu falo, eu agradeço, eu amo muito a Deus pela vida do meu esposo, porque o Júlio é uma pessoa que me incentiva a cada dia. Às vezes as pessoas pegam assim, dá para você dar uma palavra aqui? Eu falo, Júlio, será que eu vou? Ele cai? Vai porque o Senhor é contigo, o Senhor está com você, né? Então, assim, ele me incentiva muito, então eu amo muito a Deus pela vida dele. Porque eu falo, se eu estou começando assim mesmo, a gente sempre está aprendendo, sempre tem que estar desenvolvendo. E o Senhor tem usado muito a vida dele. Vai me dar aquele empurrãozinho. Vai que o Senhor é contigo. Né? Então, assim, eu aprendi também, irmãos. Quando vier as lutas, dificuldades, eu não me desespero mais. Eu não fico, Senhor, tem misericórdia, ficar noite sem dormir, ficar dor de cabeça, desesperada. Não. Eu dou no joelho.
Senhor está trabalhando por mim. Eu sei que quando a gente confia no Senhor, a gente tem um propósito na nossa vida de buscar o Senhor, de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Com certeza a vitória vai vir. Pode até demorar um pouquinho, mas a vitória vem. Né? Então nós possamos ser homens e mulheres, principalmente mulheres corajosas, mulheres de fé, mulheres guerreiras, mulheres que não desanimam, que não desistam, mulheres que podem estar passando o mundo, mas vai lá, ora para o seu marido, ora para o seu filho, fala uma palavra de vitória para a vida dele, fala uma palavra de bênção. Se o seu marido está desanimado, seu filho está desanimado, vai lá, encoraja ele. Fala, não, nós somos filhos do Senhor, o Senhor vai dar a bênção, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a presença do Senhor na nossa vida. Isso é esse tipo de mulheres virtuosas, mulheres abençoadas que o Senhor quer que nós nos tornamos a cada dia. Então nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Porque nós somos mulheres abençoadas por Deus. Nós somos mulheres virtuosas, mulheres abençoadas, mulheres guerreiras. Né? E o Espírito Santo do Senhor está conosco. Porque o Senhor está com a gente. O Senhor nunca vai nos abandonar. Né? E eu deixo essa palavra com vocês nessa noite. Amém? Que como o Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor pode trabalhar na vida de vocês também. Como o Senhor está repreendendo tudo aquilo que não deixa a gente fazer a obra do Senhor. Que Ele faça na vida de vocês também. Né? Que nós possamos ir com a certeza que o Senhor está lá nos esperando. Nós possamos ir com a certeza que a graça do Senhor está conosco. Que a bênção do Senhor está com cada um de nós. E que nós possamos ser corajosos para que nós possamos ajudar outras mulheres que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor, estão precisando ser encorajadas, estão precisando do amor de Deus na vida delas. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de nós. Eu queria fazer uma oração para cada um aqui nessa noite. Vocês fiquem de pé e levem os pensamentos de vocês a Deus. Pede o Senhor para te encorajar, pede o Senhor para te abençoar, pede o Senhor para derramar a unção dele sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida de alguma mulher que vocês têm que estão passando por dificuldades. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento aqui na tua presença, Deus. Obrigada, Jesus, por esse privilégio de poder estar aqui falando do teu amor, falando da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Ó Deus amado, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero entregar a vida de cada um aqui nessa noite nas tuas mãos. Em especial a vida de cada mulher que está aqui nessa noite. Ó Espírito Santo, abençoa a vida de cada uma, Pai. Só o Senhor sabe, Deus, que cada uma tem passado. Só o Senhor conhece o coração, a mente de cada uma, meu Pai. Que o Senhor venha ser o sustento delas, meu Pai. Que a cada dia, Senhor, elas venham confiar no Senhor. Venha depositar toda a confiança em Ti. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, ó Pai. Nada pode nos alcançar, Deus. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus poderoso, meu Pai. Eu entrego a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Senhor, enxuga as lágrimas daquelas que choram, daquelas que clamam a bênção, aquelas, ó Deus, que precisam de uma resposta do Senhor, Pai. Abençoa o lar, a família de cada um aqui nessa noite, que todos sejam alcançados pelo Senhor, meu Pai. Senhor, eu declaro, ó Deus, que todos nós estamos abençoados em nome de Jesus. Eu declaro nosso lar abençoado em nome de Jesus. Deus, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos encoraja a Deus amado a cada dia, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, enfrentar as batalhas e enfrentar as lutas com o temor, com a graça e a misericórdia do Senhor. Ó Pai, põe cada um aqui nas tuas mãos. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar cada um. Que o Senhor traz a paz, traz o amor, traz a esperança, traz a alegria do Senhor para cada vida aqui nessa noite, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade, Deus. Eu agradeço, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estar aqui neste altar falando do teu amor, meu Pai. Deus abençoe a pastora Rosana.
dia o Senhor nos